Chegamos na pior parte de todo esse caso para mim, que é o processo de perca. Como o médico era de outra cidade, então eu fui, né, pro hospital dele. E aí o processo era o seguinte: processo de curetagem. Se você ainda não passou por uma curetagem, você quer saber como é que é, vou contar rapidamente aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas é o seguinte, a curetagem, eles colocam em você 2 comprimidos, pelo menos em mim, isso foi o que aconteceu comigo, tá? Eles colocam 2 comprimidos em você, sim, mais ou menos desse tamanho, ou um pouquinho menor, não, mas acho que é isso mesmo. Bem grande o comprimido, eles colocam 2, eles vão empurrando até onde consegue. Enfim, que já é constrangedor, né? Mas enfim, não vou ficar entrando nesse mérito. E aí você precisa ficar 6 horas com esse comprimido. Agora de cabeça eu não vou lembrar o nome, mas depois eu vou pesquisar sobre. E aí, esse comprimido fica 6 horas fazendo efeito dentro de você. E aí depois vem as dores. As dores vão vindo, vão vindo, vão vindo. Daqui a pouco você não sente as pernas, você não sente os quadris. Eu não, daqui pra baixo, da minha cintura pra baixo, eu não tava sentindo mais nada, de tanta dor. A dor imensa. E eu comecei a sentir calafrio, eu pedi pra... Eu coloquei o comprimido, era 1h20 da tarde, 3 horas eu já tava em transe. Já tava me contorcendo igual uma minhoca, uma lagartixa naquela cama de hospital. É uma dor tremenda, gente. E aí, eu me lembro de que eu chamei a enfermeira e falei assim, olha, eu não tô aguentando de dor. Eu não sou escandalosa quando eu tô com dor. Eu choro, eu fico quietinha, mas tava doendo demais. Eu falei com a enfermeira assim, olha, por favor, você pode me dar alguma coisa pra amenizar? Ela trouxe uma bolsinha de Tramal, que é um pós-operatório, e colocou em mim. É um remédio para tratar pós-operatório, para as pessoas não sentirem dor. E aí ela colocou em mim, e aí depois ela aumentou a dosagem para ele cair mais rápido, mas não fez efeito nenhum. Aquilo ali ficou 1 hora em mim, não senti nada, não serviu para nada. E aí acabou o remédio e eu ainda tava pior. Aí o processo já começou o processo de perca já começou naquele momento. Na mesma hora já começou a sair aqueles monte de coisa, né, que eu não posso ficar falando aqui, porque vai que o YouTube corte, mas ficou saindo aquelas coiseiras, aquelas pedaceiras, e eu fiquei com muita vontade de ir no banheiro. E aí a enfermeira falou assim, vamos lá, eu levo você e tudo mais. Chegou no vaso, a hora que eu sentei, já começou a sair tudo. Enchi o vaso de um monte de coisa. E aí eu queria tirar uma foto para mandar para análise. Uma foto não, eu queria um pedaço, só que a maior parte do pedaço interessante que poderia ser analisado foi pro vaso. E aí o que eu ia fazer? A enfermeira não deixou coletar, né? Eu falei, eu preciso disso, porque da primeira vez que eu perdi, saiu um pouquinho no absorvente. E eu deixei pra médica ver, só que a moça que veio recolher o lixo do quarto descartou. E aí o médico tinha falado pra mim, se você tivesse guardado esse absorvente, a gente tinha levado pra análise. Perdão. Mas enfim, gente, aí esse é o processo. Começou a sair tudo isso aí, e aí eu peguei e chamei a médica de novo. Falei assim, olha, preciso falar com a médica, porque eu tô com muita dor, não tem nenhum remédio que me ajude. Aí a enfermeira falou assim, eu vou ver. Aí ela trouxe a médica. No que ela trouxe a médica olhou pra mim e falou assim, viu? Você tem que passar por isso mesmo. Essa dor faz parte do processo. Eu falei, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou passando por esse aborto porque eu quero. Eu não quero passar por isso. Eu estou internada dentro da maternidade para perder, ouvindo mães saindo o tempo todo, né, escutando crianças nascendo,
crianças nascendo, choro o tempo todo, eu estou internada na maternidade para passar por tudo isso, ainda ter que ouvir que eu tenho que passar por tudo isso, pelo amor de Deus. Ela falou assim, mas ó, não tem remédio para você, você tem que aguardar, daqui a pouco a sua cirurgia tá chegando, e é isso. Ai, ai, né? E a gente já tá daquele jeito, naquele estado, então você não quer briga, não quer discussão. Fiquei na minha. E aí, quando foi 15 para 7, o anestesista veio, conversou comigo, fez algumas perguntas e me levou para a sala de cirurgia. Dali, gente, eu só acordei no quarto depois. Quando foi 4 horas da manhã, o médico chegou até mim e falou assim, olha, Carol, já estava praticamente limpo, a gente só varreu o que tinha, né? O que eu consegui pegar, eu vou mandar para análise, tá? Pode ficar tranquila. E aí, isso me tranquilizou. Ai, gente, mas enfim, ele levou para análise, né? E aí eu peguei e questionei ele. Naquela madrugada eu questionei ele. Falei, doutor, pelo amor de Deus, que processo mais doloroso. Por que a gente tem que passar por tudo isso? Poxa, se a curetagem, por que a gente já não é levada logo para a sala de cirurgia e faz a raspagem? Tá tudo certo. Ele olhou para mim e falou assim, olha, Caroline, isso é um processo muito invasivo, certo? Por que a gente faz esse preparo? Por que você tem que... Por que tem que ser introduzido esses comprimidos e você passar por esse processo? Porque o seu corpo tem que expulsar a maior parte, ou quase tudo. Se eu abrir o seu útero e raspar, fazer aquela limpeza, muito provavelmente você não iria conseguir ser mãe de novo. Não ia conseguir engravidar. Por quê? Porque quando a gente raspa o útero precisa estar com a parede grossinha para o embrião poder grudar. E quando ele me deu essa explicação, eu falei, poxa, faz todo sentido. Então, era um processo que precisava ser feito. Então, se você vai passar por uma curetagem, tô te avisando que o processo é esse. Eu já vi casos de pessoas que falaram que não sentiram essas dores. Não sentiram dessa forma. Então, assim, eu estou contando o que aconteceu comigo, tá? Tem gente que não passa, mas é muito raro. A maioria das histórias que eu escuto, as pessoas sofreram bastante também para poder expulsar, tá? E aí, gente, depois de tudo isso, o que aconteceu? Eu relaxei assim no sentido de, olha, eu não vou ficar pensando em engravidar de novo, eu vou deixar as coisas acontecerem naturalmente, não foi a vontade de Deus. A única certeza que eu tenho, que a próxima vez que eu entrarei num hospital vai ser pra sair com meu filho nos braços. Isso que eu tô falando pra você tem uma mensagem registrada dessa frase que eu disse. Nós temos um grupo de mães e aí as meninas me mandando força, fica com Deus, tudo mais. E aí eu peguei e falei isso pra elas, meninas, fiquem tranquilas, que a próxima vez que eu entrar no hospital vai ser pra sair com meu filho nos braços. E, gente, Deus é tão grande, mas tão esplêndido, mas tão maravilhoso que a minha curetagem aconteceu no dia 10 de junho de 2021. No dia 6 de julho de 2022, eu estava eu estava entrando na maternidade com a minha filha. Fala pra mim se não é coisa de Deus. 1 ano e 1 mês depois, eu estava no hospital ganhando a minha filha. É coisas que só Deus pode proporcionar, gente. Pensa. Eu até fico emocionada. É por isso que eu demorei tanto para gravar esse vídeo, porque hoje eu consigo falar sem chorar, eu consigo explicar sem chorar. Mas quando tudo isso aconteceu, gente, foi
muito doloroso. Meu Deus do céu. Eu acho que o pior são as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que o pior é isso. Gente, se você tá assistindo esse vídeo, se você tem algum parente, alguém perto de você que engravidou, que perdeu, não fala nada. Não fala nada. A pessoa tá passando por um luto. A pessoa precisa descanso. A pessoa precisa recomeçar. Ela não precisa que você fique falando para ela o que ela tem que fazer. Eu acho que lidar com o aborto é ouvir, sabe, coisas assim das pessoas. A começar por essa médica, essa médica, a enfermeira não, eu sempre me confundo, mas ao começar por essa médica que teve a infelicidade de me tratar daquela forma, porque ela foi rude na forma que ela falou, na forma que ela me explicou. As palavras dela poderiam ter sido mais leves para o momento se ela soubesse, né, falar. Ela poderia ter usado outras palavras, mas ela preferiu ser rude, né, ao me explicar melhor o que havia de acontecer. E fora que, nossa, eu ouvi também de pessoas próximas, poxa, nossa, mas as mulheres de hoje em dia não aguentam mais nada. Meu, isso pra mim foi o mais absurdo de todos. Eu falei, eu não acredito que eu tô escutando isso, gente. As mulheres de hoje não aguentam nada. Como assim as mulheres de hoje não aguentam nada? Então, é pra aguentar a dor? É saudável esse tipo de coisa? Meu, a única coisa que eu soube responder quando eu ouvi essa frase foi o seguinte: eu não tenho controle sobre o meu próprio corpo. Não tenho controle sobre o meu próprio corpo. Como é que eu vou imaginar que eu vou engravidar e vou perder? Não existe isso. A gente não tem como prever essas coisas. Não tem como evitar. Não tem como evitar o inevitável. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês falam para pessoas que estão passando por esses momentos, sabe? Eu comecei a prestar muita atenção no que eu falava, no que eu podia fazer para não magoar as outras pessoas, sabe? É uma situação muito triste, gente. A pessoa tá recomeçando. A pessoa não caiu na real ainda, né? É muito complicado. E aí, agora, né? Deixa eu falar resumidamente, porque esse vídeo já tá enorme, sobre a minha terceira gestação. E aí, né, gente, depois que aconteceu tudo isso, a ideia era que eu não engravidasse mais planejado. Eu tinha que engravidar agora sem planejar. A ideia era essa, tá? Porque a gente planejou tanto e foram 2 processos bem traumáticos, sabe? Inclusive, eu tive até traumas físicos. Toda vez que a gente sofre um luto ou passa por alguma coisa assim bem ruim nas nossas vidas, a gente carrega alguns traumas. A gente fica com alguns traumas. E o trauma que esses abortos deixaram pra mim foi a insônia. Eu até dava uns cochilinhos bobos assim na noite, mas eu não conseguia dormir. Eu perdi totalmente o meu sono. Eu passava o dia fazendo as minhas coisas. Se eu deitasse à tarde, eu não conseguia dormir. E à noite era pior ainda. Eu ficava vagando pela casa. Eu não conseguia dormir. E aí, nessa época, eu comecei a pesquisar sobre óleos essenciais. Eu falei assim, olha, eu preciso começar um tratamento com esse negócio aqui, porque pode ser que o meu sono volte. E aí o algoritmo começou a me levar para outros meios, né? Começou a me mostrar coisa de aromatizador, de cheirinho para casa. E aí eu comecei a me familiarizar com essas coisas. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre isso, me encantei com esse mundo, né? Hoje eu tenho uma lojinha de aromatizadores, uma lojinha online de aromatizadores. E foi o que começou a me trazer, como que eu posso dizer, a me ocupar a minha mente, né? Eu falei, poxa, eu preciso aprender mais sobre isso, porque afinal é uma coisa que vai me distrair, vai me dar futuro, posso ganhar dinheiro com isso, né? Só que ainda não era o suficiente, eu ainda estava estudando sobre isso, então eu resolvi mandar mensagem para um amigo meu que trabalhava numa empresa já há muitos anos. Inclusive, Afonso, ó,
Um beijão pra você. Você foi um anjo na minha vida. Se você assistir esse vídeo, saiba que eu te agradeço demais por isso. E aí eu mandei mensagem pro Afonso. Nós tínhamos estudado juntos, né? Ficamos amigos. E aí ele tava trabalhando já há um tempão numa empresa. E eu falei assim, amigo, o negócio é o seguinte, eu preciso trabalhar. Onde você está trabalhando? Tá precisando de gente? Ele falou assim, Carol, você não morre mais, porque aqui onde eu tô tá precisando de uma pessoa e eu nunca vejo a minha chefe e hoje eu vou ver ela. Então manda seu currículo que eu vou entregar nas mãos dela. E aí, meu amor, se tudo der certo, você vai vir para trabalhar comigo à noite. E gente, pra mim, o terceiro turno, trabalhar de madrugada, ia ser ideal. Por quê? Eu já tava sem sono. Além de eu ganhar o adicional noturno, eu ia trabalhar e tudo mais, ia distrair minha cabeça, né? Ia mexer com papelada. E aí aconteceu que deu tudo certo. Em menos de um mês eu já estava contratada. Essa conversa foi em julho. Pensa, eu saí da maternidade em junho. Em julho tive essa conversa com meu amigo. Em dia 11 de agosto eu já estava trabalhando nessa empresa. E aí eu entrei com um contrato de 9 meses, né, por uma outra agência. E aí aconteceu que eu comecei a trabalhar, comecei a aprender os processos, comecei a ocupar minha cabeça. E aí eu comecei a ter um pouco de sono, né, porque a gente trabalhava por escala, então eu folgava às vezes domingo e segunda, às vezes eu folgava numa quarta. Então eu comecei a ter, minha cabeça começou a ocupar bastante. E aí, nos meus momentos mais ociosos, eu estudava, né, sobre aromatizadores e tudo mais. Comprei o cursinho lá e tudo mais. E aí, gente, aconteceu que 2 meses que eu estava trabalhando à noite, a minha menstruação atrasa. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu comentei com esse meu amigo, ele falou assim, olha, Carol, descendo do ônibus, você já vai amanhã fazer esse teste de farmácia. Você vai lá, já faz um de sangue logo, você que já passou por tudo isso, já faz o de sangue logo. Eu falei assim, olha, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. No domingo, essa conversa foi de domingo para segunda, porque a gente entrava às 10 da noite, né? Mas no domingo eu tinha lavado o carro com meu marido, né? Nós tínhamos um negócio de lavar carros a domicílio e sistema leve trás, e nós estávamos lavando um carro e eu ficava com a parte de aspirar. E aí eu lembro que eu comecei a sentir muita dor nas costas. Eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha, eu tô com a menstruação atrasada e eu tô com muita dor nas costas. Ele falou assim, quanto tempo? Eu falei, um dia. Aí ele, ai, Carol, amor, você tem que parar de ficar ansiosa, você não precisa se preocupar com isso. Eu falei, ah, então tá bom. Aí eu comentei com esse meu amigo no trabalho e ele falou isso, assim, olha, se você é certinha, se seu ciclo é certinho, então vai lá e faz esses testes. E aí foi o que eu fiz. Saí da empresa, desci do ônibus. E aí, gente, eu já fui direto pro laboratório. Fui pro laboratório, paguei o exame, fui lá, comprei teste de farmácia, vim pra casa, fiz o teste. E não é que deu positivo mesmo. No outro dia, quando saiu o beta-HCG quantitativo, pasmem, deu 5.584. Eu falei, não acredito. Não acredito. Aí eu falei assim, meu Deus. Falei pro meu marido, olha, 5.000? Gente, 5.000? Falei, meu Deus do céu. Tem um bebê aqui, tá tudo certo. Eu já comecei a explodir de alegria. Aí meu marido falou assim, Carol, pelo amor de Deus, não fica ansiosa, a gente precisa dar ultrassom pra ter certeza. Eu falei, não, mas 5.000 e pouco já tem um bebê, eu tenho certeza que tem um bebê aqui. E aí, gente, eu passei com meu obstetra. E aí, quando foi novembro, fim de novembro ali mais ou menos, nós fomos para nossa primeira ultrassom. Porque no consultório do meu médico
tinha equipamento de ultrassom. E, ai, meu Deus do céu, foi a coisa mais emocionante que eu já vivi na minha vida. Pela primeira vez, eu escutei o coração do meu bebê. Ai, gente, que coisa mais linda. E batia tão forte, tão forte, tão forte. Eu posso fechar os olhos e ouvir, sabe? O coraçãozinho dela, até hoje. Foi a coisa mais emocionante que já me ocorreu durante toda a minha vida. E a partir daí, gente, aí só foi alegria. Foi uma gestação muito linda, muito intensa, né? Eu ainda precisei ficar ali 10 semanas utilizando enoxaparina, né? Clexane, que é aquelas injeções que a gente aplica na barriga para poder segurar a gestação. Devido a tudo isso que aconteceu comigo e tudo mais, o médico preferiu utilizar essa injeção. E deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. Pela graça de Deus, deu tudo certo. E depois, né, de tudo isso, nós ainda fomos no geneticista para poder saber sobre por que nós tínhamos perdido, né? A gente ainda ficou essa lacuna, acredito que até nesse vídeo. Aquela segunda gestação que eu tive, que o médico mandou para análise, acreditem vocês que a única coisa que saiu na análise foi restos ovulares, ou seja, é uma coisa que nem o próprio médico conseguiu me explicar, né? O geneticista fez exames comigo, com meu esposo, né? Ele olhou os cromossomos, mas nada foi detectado. Nada foi detectado. Então, assim, a ciência ainda não foi capaz de especificar com certeza por que gravidez anembrionária acontece, certo? A gente sempre comenta com os médicos, eu passei com 3 especialistas. Os 3 não falaram para mim que tem relação com o uso prolongado de anticoncepcional. Ah, Carol, isso é muito relativo. Tem gente que usa anticoncepcional 15 anos, parou já engravida, certo? Mas alguma coisa me diz que o uso prolongado do anticoncepcional deve ter sido capaz de ter causado isso. Porque o seu corpo fica ali travado, né? Você não ovula, você fica utilizando um remédio por anos, não engravida. E aí, quando você quer, seu corpo não está preparado para as gestações. E aí acontece essa confusão no corpo, né? Eu acredito que seja isso. Porque o corpo foi capaz de formar os hormônios da gravidez, que foi no caso da gravidez química, né? Meu corpo foi capaz de formar o saco gestacional, né, que é a casinha do bebê, mas não formou o bebê. Então, o corpo não estava preparado para todas essas etapas. Só que antes de eu engravidar da minha filha, o médico já tinha falou assim, olha, é ideal que você, mesmo que você não queira engravidar agora, você faça um processo de suplementação de vitaminas, tá? Para que se caso você engravidar, o seu corpo dessa vez esteja mais preparado. Então nós tomamos durante esse período aí que, né, nós ficamos descansando, nós tomamos vitamina A. E quando eu falo nós, o médico passou as mesmas vitaminas para o meu marido também. Então nós tomamos vitamina A, complexo B a cada 3 dias, vitamina D e E e o ácido fólico. Então foi muita vitamina que a gente tomou para que a próxima gestação estivesse correta e vingasse e desse certo. E é isso, gente. Hoje eu quis contar para você um relato dessas minhas experiências. Hoje eu consigo conversar sobre isso, falar numa boa, tá? Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo para mim, por favor, o que você acha de tudo isso? Se você está passando por um momento como esse, né? Se você já sabe que vai para a curetagem e tá com medo,
pode mandar aqui nos comentários, eu vou responder você, eu vou te ajudar, tá? Infelizmente, gravidez anembrionária, gravidez química não são gestações, não são casos em que as pessoas comentam muito sobre isso, mas acontece o tempo todo com diversas mulheres, né? 30% das mulheres sofrem aborto. Então pensa, todos os dias tem alguém que engravida e aborta, né? Então assim, o aborto é comum a gente saber que as pessoas engravidaram e perderam, certo? Só que a gente não pode se calar. A gente tem que fazer com que informações chegam às outras mulheres, né? E se apoiar, se acolher, porque é um luto, é um processo de desenvolvimento, é um processo doloroso, né? E quando eu falo em desenvolvimento, eu tô falando que é uma dor que você vai passar, mas é um processo em que você vai se desenvolver internamente, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho esse meu jeito de ser controladora, de querer as coisas do meu jeito, mas quando eu tô passando dos limites, eu sempre lembro, Carol, você não tem controle sobre si própria, você já aprendeu sobre isso. Pé no freio, porque a vida não é sua. Lembre-se disso. Eu uso essa frase para mim diversas vezes. A vida não é sua, ela pertence a Deus. E somente Ele tem o poder de restaurar, de te ensinar e de trazer algo novo. Então, nada do que você faça, não tem nada que você possa fazer para reverter certas situações. Então, a mensagem que eu tenho para dizer para você hoje é: fique calma, Deus está com você, você não está sozinha. E apenas confie nele, entregue a sua vida a ele, que o mais ele fará. É apenas isso. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Pegue sua Bíblia e leia o livro todo de Eclesiastes. Você vai perceber que cada parágrafo, cada frase foi feita para você, para todas nós. E, gente, acabamos com esse vídeo. Depois eu vou trazer mais conteúdos aqui sobre gestação. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Ficou extenso. Um abraço para você.